Tem gente interessante, sempre trazendo entrevistas das mais especiais, com gente muito importante, diversificada, interessante realmente. Isso hoje nós teremos duas outras entrevistas, Marisa Morim e Lele Arantes recebem seus convidados. Quem que vocês recebem hoje? Hoje nós vamos conversar com o professor Paulo César Nahum. Eu estou recebendo com muito prazer o médico endocrinologista Dr. Gilberto Neves. Nós vamos falar sobre hormônios, sobre o que é e como produzimos a endorfina. Daqui a pouquinho. Então, gente interessante, está começando agora. Nosso assunto hoje vai ser hormônios, como produzir, o que a gente faz, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Eu começo perguntando, doutor, o que é a tão sonhada, tão falada endorfina? As endorfinas, elas fazem parte do grupo especial de substâncias que incluem adrenalina, que inclui noradrenalina, inclui ocitocina, melatonina, dopamina, serotonina. Essas substâncias são produzidas em situações especiais e nos preparam para ocasiões em que está acontecendo, que nos desperta, por exemplo, medo, dor, estresse. E essas substâncias, cada uma com a sua característica, né, nos preparam para que nós consigamos enfrentar bem essas situações. Quer dizer, o nosso corpo, dependendo da situação que a gente está enfrentando, o nosso corpo produz esse ou aquele hormônio, seria isso? Exatamente. As endorfinas, elas são produzidas principalmente quando nós somos submetidos à dor. Então, quando tem uma situação de dor, as endorfinas, que são substâncias produzidas tanto pela adenohipófise, pela glândula hipófise, quanto pelo sistema nervoso central, pelos neurônios mesmo, as endorfinas, elas são liberadas. Isso faz com que o sinal neurológico de dor seja suprimido e a dor diminui, né? Então, é um mecanismo de defesa para que a gente não sinta uma dor tão intensa. Ao mesmo tempo, no sistema nervoso central, a ação das endorfinas faz uma liberação de dopamina, que é um hormônio que dá prazer. Então, por isso que esse grupo de substâncias, além de tirar dor, ele dá satisfação também, dá uma sensação agradável de prazer. Quer dizer, a gente consegue, muitas vezes, a gente ouve muito falar serotonina, dopamina, a ocitocina, não é? E a própria endorfina, inclusive nas relações sexuais, na prática de exercício físico. Isso é real, é verdadeiro? Realmente a gente libera esse hormônio com maior facilidade quando se pratica? É verdade. As endorfinas, por exemplo, são liberadas nas relações sexuais, na atividade física. No momento que a gente passa a fazer exercício com uma carga de peso muito grande, ou a gente tenta fazer uma atividade aeróbica muito intensa, que deixa de ser aeróbica, passa a ser anaeróbica, a gente deixa de usar oxigênio, aí passa a haver sofrimento muscular. E nesse momento, então, o mecanismo das endorfinas passa a funcionar. Todo mundo produz, ou depende do meu ritmo de vida, da minha atividade, da alimentação? Como é que é isso, de um para outro? Essa pergunta é muito interessante. A gente nunca consegue prever a quantidade e o tipo de efeito que as endorfinas vão ter em cada indivíduo. E tem certos indivíduos que têm uma sensação maior do que os outros. É por isso que, inclusive, alguns indivíduos chegam a ficar viciados no exercício. É verdade. Porque, no caso deles, as sensações são muito mais prazerosas do que na média da população. Libera tanto que dá para tanto prazer que vicia. Provavelmente, eles têm uma liberação muito grande ou uma ação muito grande dessa quantidade liberada, né? Quem pratica aqueles exercícios, sei lá, mais intensos, não é? Vibrantes, sei lá, eu já saltei de paraquedas há muitos anos atrás, ainda bem que naquela época eu não infartei, nem infartei tempos depois, mas esse tipo você também libera muita adrenalina. A adrenalina, eu considero que é um dos hormônios responsáveis pela nossa chegada até aqui como espécie, né? A adrenalina, num ambiente de relativa tranquilidade como hoje, é um hormônio que não é tão fundamental
como um mecanismo de luta ou de fuga. Os mecanismos que a adrenalina desencadeia nos preparam de uma forma bem eficaz para fazer uma atividade muscular muito intensa, né? A gente sente o perigo e aí libera? Exatamente. Ah. E aí começam a acontecer esses mecanismos que nos preparam para oferecer mais oxigênio para os músculos, mais glicose para os músculos. Um outro hormônio que é liberado um pouco mais lentamente, mas também é um hormônio de estresse, de perigo, né, é o cortisol. O cortisol também ele faz com que alguns mecanismos, tipo o crescimento, atividade sexual, na hora do perigo, eles sejam totalmente inibidos, para que a gente priorize realmente o exercício de sobrevivência, né, que é lutar ou fugir. Aqueles esportes radicais, então. Então tem tudo a ver, por isso que a pessoa fala assim, eu vou saltar de paraquedas de novo, eu vou fazer raft, eu vou fazer não sei o quê, sei lá, é tanto esporte, né, hoje, e eu estou sempre querendo fazer mais e mais e mais e mais. Daí essa questão que o senhor fala de viciar, realmente, mas é um vício bom. Essa questão de viciar é mais ligada às endorfinas mesmo, né, que promovem essa sensação de prazer, né? Prazer supera o medo. Esses hormônios todos são liberados em associação. É lógico que quando a gente pula de paraquedas, a gente libera adrenalina e endorfina e uma porção de outras coisas também, porque... Nem me fale, eu liberei tudo. Foram 30 segundos de queda livre, que é uma coisa, né? Nós temos todos esses hormônios, né? Todos, independente. Provavelmente eles não são iguais em todo mundo. Há uma redução da produção desses hormônios, né? Mas eles continuam sendo produzidos, tanto que os efeitos clínicos desses hormônios são perceptíveis em qualquer idade. Agora, a gente produz, por exemplo, dopamina, não é? Que o senhor falou, serotonina, endorfina, tudo isso a gente vem ao longo desde quando você nasce até a morte. E o que eu preciso fazer para intensificar? É bom intensificar essa produção? O que todo mundo fica tentando liberar mais, realmente, é a endorfina, que dá assim, uma sensação de prazer muito, muito grande, né? Dopamina, com exercícios físicos também, né? A dopamina é liberada em função da liberação da endorfina. Eu estou vendo aqui, serotonina, nós devemos, para aumentar a produção, talvez, comer alimentos ricos em triptofano. Triptofano. Que seria carne, peixe, ovos, leite, chocolate. Então, é por isso aquela coisa de comer o chocolate e ficar bem? Serotonina é um hormônio que se relaciona mais com saciedade. Por isso que está mais envolvido com comida, né? Entendi. Mas também comer de uma forma prazerosa libera endorfina também. Por isso que eles estão todos relacionados. A endorfina está sempre ali, né? Agora, um outro que também, melatonina, não é? Que é o hormônio do sono. Exato. Eu estou precisando tomar isso de golada. É um hormônio importante porque a falta dele é muito prejudicial. Noradrenalina? Noradrenalina é um hormônio, uma catecolamina do mesmo grupo da adrenalina, né? Muito semelhante à adrenalina. A adrenalina é basicamente liberada, produzida e secretada pelas glândulas suprarrenais, ou adrenais, daí o nome dela, né? A noradrenalina é um hormônio semelhante, que tem funções muito semelhantes, que são liberadas principalmente pelos nervos, e não pela glândula suprarrenal. É um hormônio importantíssimo, né, para a sobrevivência, para a reação a perigo. Então, é como assim, se as glândulas adrenais não funcionassem, a gente teria algum outro meio de desencadear esse mecanismo. Entendi, realmente é o plano B, né? Ocitocina. É um hormônio que ele facilita as relações sociais amigáveis. Eu estou vendo aqui dançar, abraçar, receber presente, fazer carinho, toque, você libera a ocitocina. Quando esse hormônio é produzido e liberado, as relações sociais ficam muito mais amistosas, realmente. Olha só que bacana. E, claro, para fechar aqui, tem a GABA e a própria endorfina. A GABA, o que é, doutor? Então, no metabolismo, no mecanismo de ação das endorfinas, tem uma porção de outros neurotransmissores e hormônios envolvidos.
inclusive a GABA. E ela é um hormônio intermediário. Na verdade, ela não é um hormônio terminal desse que nós estamos falando. Eu até estou vendo aqui que é importante na tomada de decisões, inclusive, né? Parece que você produz isso, você fica mais segura. Ela trabalha também esse tipo de coisa ou não? Esse e outros. Na verdade, a gente faz pequenos pools de hormônios, né? De acordo com a situação, né? Entendi. Bom, endorfina, então, pelo que eu estou entendendo, é bom ter, é bom produzir, tomara que a gente produza até a morte, então, não é? Porque Exatamente. foi o que o senhor falou, é um hormônio que nos traz a sensação de prazer. E o prazer é muito bom em todos os sentidos, não é isso? E tirador ainda. E ainda tirador, olha só que fantástico. Doutor, eu quero agradecer muito a entrevista do senhor, convidá-lo para vir mais vezes falar sobre outras coisas. Olha, eu acho melhor então a gente fazer exercício, praticar mais relações pessoais, relações sexuais, porque aí você acaba produzindo a endorfina, que ajuda na dor e ainda dá prazer. E não vicia. E não vicia. Com tanta frequência, pelo menos. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Obrigado a você pelo Venha convite. mais vezes, porque doutor Gilberto Neves é gente interessante. Muito obrigado. Obrigada. O curso de odontologia da Unipós-Unorp está entre os 10 melhores do Brasil. É a primeira com aulas práticas e CAD/CAM para graduação desde o primeiro ano. Mais de 70 consultórios digitais com tecnologia de última geração. Corpo docente de mestres e doutores. E agora, também em 4 ou 5 anos para você. Odontologia é na Unipós-Unorp, cada vez melhor, tecnológica e internacional para você. Vestibular 2020, inscrições abertas. Hoje nós vamos conversar com o professor Paulo César Naum. Paulo César é ex-professor do IBIUS, aposentado da Unesp, foi diretor da Unesp em São José do Rio Preto e ele comanda a Academia de Ciência e Tecnologia de Rio Preto, que recebe alunos aí do Brasil inteiro e até do exterior para vir aqui beber da fonte de sabedoria, que é o Paulo César. E nós vamos bater um papo com ele sobre algo muito interessante, muito moderno, que é o DNA, que são os genes, que são as conquistas da ciência moderna. E o Paulo é uma das autoridades mais importantes do mundo sobre isso. Inclusive, escreveu um livro recentemente, que eu acho que já está esgotado, né, Paulo? Que é o livro sobre o DNA. Qual que é o título do livro? O livro chama Em Nome do DNA. Foi escrito, na realidade, publicado em 2010, mas ele é muito atual, porque foi uma escrita audaciosa, no sentido de chegar na fronteira do conhecimento da aplicação de tudo isso que se conhece do DNA. Vamos imaginar jogador de futebol. Tem pessoas que são geniais. São crianças que já com 5 anos eles já se destacam, porque eles têm uma inteligência extremamente rápida, sensorial, de mandar todas as informações rapidamente para as pernas, para o corpo e saber o que vai fazer. Isso é um outro tipo de inteligência, são vários tipos. Quer dizer, o craque também já é genético. E depende do meio ambiente. Se um craque desse viver num apartamento, numa cidade em que se não dá oportunidade para ele exercer essa atividade física, é um gênio perdido. É um gênio perdido. Eu acredito que a maioria dos telespectadores é igual eu, não sabe nada disso, né? A gente ouve falar. Qual que é a diferença entre DNA, gene, cromossomo e mitocondriais? Tá. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue explicar. Ou melhor, se a gente consegue entender o que o senhor vai explicar. Fácil. O nosso corpo tem mais de 100 trilhões de células.
100 trilhões de células. Nós somos ricos pra caramba e nós não sabemos disso. Nós somos depositário de 100 trilhões de células. Isso não pode virar em dólar, professor? Quem tem saúde sabe que isso daí tem valor, né? Bom, em cada célula, ela tem um compartimento muito protegido chamado núcleo. E dentro do núcleo tem os cromossomos, que se nós esticarmos, vai dar mais de 2 metros. Né? E a coisa microscópica, né? Muito bem. Esse cromossomo, ele é feito de DNA. Cada partezinha desse DNA, ou desse cromossomo, são ao todo 25 mil genes, então tem 25 mil pedaços desse cromossomo dentro destas células que trabalham produzindo proteínas. Então isso é o gene dentro do cromossomo. E o cromossomo, ele tem a estrutura dele, a gente chama DNA, ácido desoxirribonucleico. Só para fazer um negócio, quem mora aqui em Rio Preto, existe um DNA que foi construído quase antes do DNA ser descoberto. O DNA foi descoberto em 1953. Em 57, construíram um DNA em Rio Preto. Você sabe onde que é? Na Galeria João Bassiti. Aquela escada da Galeria João Bassiti tem a forma do DNA e cada degrau, a gente que é biólogo, vocês que são biólogos que estão assistindo, cada degrau representa uma base nitrogenada. Mas isso foi feito aleatoriamente ou foi pensado? Isso daqui eu preciso de perguntar para o Toninho Cury, que é um dos proprietários de lá, para saber quem foi o engenheiro que fez aquilo, porque se ela foi inaugurada em 57, a planta foi feita em 53, quando foi publicado pela primeira vez a molécula de DNA. Como é que esse engenheiro soube fazer uma escada daquela maneira com a forma do DNA? Isso já é uma outra inteligência. É uma inteligência de um cara que ouviu dizer e fez alguma coisa semelhante ao que foi publicado logo em seguida como a molécula do DNA. Gente, isso é fantástico. É fantástico. Não, se você procurar, é maravilhoso. É realmente... Vocês que não conhecem a Galeria João Bassiti, dê um pulo na galeria, dê uma olhada naquela escadaria, aquilo ali tem a forma do DNA, e aí esse seria um DNA pelos 8 ou 9 andares daquele prédio, né? Se fosse. O DNA é essa coisa ícone, né? Que tem essa forma e que qualquer criança bate o olho e já sabe o que é DNA. Não é? O DNA mitocondrial, ele só existe na mulher. Não tem no homem? No homem não existe. Tanto que várias pesquisas de herança, às vezes você não tem o pai, mas tem a mãe, às vezes o DNA mitocondrial pode resolver este fato. Então já é uma parte mais técnica, né? Ela é muito específica. Quem passa o que para quem? Então, nós temos ao todo 25 mil genes. Gene que regula a quantidade de insulina, gene que regula o captador da nossa colesterol, gene que produz vários tipos diferentes de proteínas, de anticorpos. Ao todo são 25 mil genes. Existe um gene, eu vou falar agora da crueldade e da maldade. Tá? Você tem pessoas que são cruéis. São cruéis. Ele faz um crime com um alto nível de crueldade. Biologicamente, como é que isso daí se caracteriza? Todos nós, em determinados momentos, temos situações de explosão. Você fica com raiva, você fica muito bravo, mas logo em seguida, o teu organismo, automaticamente, ele faz desaparecer de maneira gradual esse momento de alto nervosismo, de alta tensão. Mas você vai se acalmando. Por quê? Existe um gene, um DNA, que produz uma enzima
que vai captando essas proteínas da nossa explosão. Tem pessoas que nascem com um gene que falha na produção dessa enzima. Se ele não produz essa enzima, a hora que ele explode, essa explosão fica continuadamente, e você vê perfeitamente este fato quando uma pessoa começa a discutir por qualquer coisa e, de repente, ela vai aumentando o fato e vai envolvendo mais pessoas a nível de grande agressão. Este indivíduo, ele pode ter, em determinados momentos, ato de intensa crueldade, porque ele vai perdendo a sua capacidade de regular o seu estado de tensão, de explosão psicológica, nesse caso, né? Isso daqui está ligado ao cromossomo X. O homem, ele tem um X e tem um Y. A mulher tem 2X. Então, quando é a mulher que tem esta lesão, que não produz essa proteína, o outro X que tem esse mesmo cromossomo repõe. É como a pessoa que tira um rim, o outro passa a trabalhar pelo rim retirado. E é por isso que você tem cadeias para homens, muito mais cadeia para homens do que para mulheres. Porque o homem, ele só tem um cromossomo X. Se ele tem lesão, é lesão total. Você entende? A gente chama de homozigótico, homozigose. Então, o homem, quando tem esta lesão, ele perde, e ele se torna extremamente cruel. Agora, por outro lado, quando a mulher tem a lesão dos 2 genes, a mulher é muito mais cruel. Quando você pega uma crueldade de mulher, ela é muito mais forte do que a crueldade de um homem. Vocês sabiam disso? Tá vendo, mestre Book? Tem que tomar cuidado com a mulher que a gente arruma para casar, porque senão o bicho tem que fazer pega. o exame do DNA da maldade. A gente está conversando aqui sobre DNA, nós estamos conversando sobre genética, sobre genes, e ele acabou de falar para a gente aqui sobre o gene da maldade, assim como tem o gene da música. Mas o músico, ele como é que se fala? Ele se alimenta do seu som. E essa forma, tanto faz ganhar dinheiro ou não. Não é que nem escritor, professor. Recentemente a gente viu o João também. Gilberto. Né? O João Gilberto, o final de vida dele foi terrível. Mas certamente ele estava se alimentando do seu belíssimo som. Professor, há algo que chama muita atenção da gente. Agora eu vou entrar por um outro campo, que é o campo da metafísica, né? Os católicos acreditam na ressurreição, os espíritas acreditam na reencarnação, e a gente tem assim, a sensação de que está trazendo algo que a gente lembra que seria nosso bisavô. Por exemplo, um caso. Eu tenho um primo que conheceu meu bisavô, que eu não conheci. Sei. E ele diz que de todos os netos e bisnetos do meu bisavô, eu sou o único que pareço com ele. Eu não conhecia. Porque a foto de um e focinho de um e nariz do outro, é assim que fala. E as pessoas, metafisicamente, levam isso para a religião, para a reencarnação, essa coisa toda. Já o Dawkins, por exemplo, diz não. Nós somos simplesmente hospedeiros de genes. Que o imortal é o gene e não a gente. Como que é isso? Está todo mundo quase certo aí, sem que eu seja o dono da verdade. Eu vou juntar tudo o que eu sei para tentar explicar. Quando Cristo coloca numa das suas pregações que nós somos eternos, eu acho que ele estava muito à frente de todo mundo há 2000 anos atrás. Naquela época não tinha DNA, ninguém sabia de biologia, mas a observação, porque como todo filósofo, pensador, profeta, Cristo também foi um contemplador, então ele faz a coisa contemplativa. O que é a contemplação? A contemplação é você observar, ter a sensibilidade de observar o mundo, as suas transformações
e deduzir dessas transformações situações que podem ser aplicadas. Eu acredito que Jesus Cristo, ao dizer que, sob o ponto de vista do cristão, nós somos eternos, era a contemplação que ele observou de pessoas que morrem, mas deixa alguma coisa para os seus entes que provieram dele. Isso hoje a gente sabe que é DNA. Quando você conta a história que você não conheceu o teu bisavô, mas alguma pessoa fala, poxa, você se parece em atitude física ou comportamental com ele, isso daqui, no fundo, você tem a eternidade do DNA do seu bisavô, como o seu bisavô tem a eternidade, e aí vai até o primeiro ser humano, digamos assim. Geneticamente, eu posso trazer lembranças dos meus antepassados? Com certeza. Não só lembrança, como atitudes, determinação, medo. Bom, resumindo aqui é o seguinte. Primeiro, o senhor é um cientista, poderia ser materialista e ateísta, mas o senhor acredita em Deus. Sim, com certeza. Tá. Segundo, quando eu fiz a pergunta, quem passa o que para quem? O gene, ele é passado, os genes são passados pela mãe ou pelo pai? Pelos dois. Pelos dois. É por isso que há... Sim, há uma integração fantástica de genes dos pais e das mães no teu corpo. Com o genoma, projeto Genoma, o senhor acredita que nos próximos anos a gente vai conhecer grandes avanços em todos os setores da nossa vida e do conhecimento? A biologia mudou completamente. Os conhecimentos mudaram completamente. Muitas doenças, como o câncer, qualquer dia a gente vem e conversa sobre a biologia do câncer, mudaram para melhor. Então a gente vai voltar com o Paulo daqui a uns dias para a gente conversar sobre isso. Câncer e outras doenças, né, que são genéticas, que estão aí e que podem vir a conhecer uma grande revolução e provavelmente nós, se Deus nos ajudar, vamos acompanhar isso, vamos estar aqui para viver. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, telespectadores. Tenho certeza que vocês acharam fantástico, né? Aliás, sempre, né? Marisa entrevista como poucos, Lelé, então, esse historiador que nos encanta a todos. Espero você no próximo programa. Até mais e obrigado pela sua audiência.